Olá a todos, professora Ana Ricoeiro hoje aqui fardada com a camiseta da Argentina. Me perdoem os que não gostam deste time, deste equipe de futebol. A moral é que a gente começa uma série hoje que o nome é Espanhol para Viagem e a gente vai tentar sempre contextualizar as falas, as situações comunicativas dentro de contextos reais. Por exemplo, trazendo nos exemplos coisas reais que você pode gostar, se interessar, querer visitar. Eu acho que vai ficar bem bacana. Então, hoje a homenageada é a nossa grande Buenos Aires, certo? Então, o que a gente vai aprender hoje, nessa aula que eu coloquei como nome Que hay y dónde está, para a gente já tá na cara que é para falar sobre as coisas que a gente pode conhecer, visitar, enfim, também, e onde estão localizadas, e expressar os nossos gostos, as nossas preferências, as coisas que a gente adora, as coisas que nos encantam. Então tá aí no nosso bloco de notas, começando que te gusta, que hay y dónde está, certo? Então, a gente dividiu em 3 tópicos, é uma aula curta, uma aula de meia hora, certo? Então, hablar de gustos, interesses e preferências, a gente vai usar alguns verbos, por exemplo, o verbo, logicamente, o verbo gustar, o verbo preferir, o verbo querer, vamos botar mais para baixo aqui, o verbo preferir, o verbo querer, tudo em espanhol, o verbo encantar, acho que são esses, gostar, preferir, querer, encantar, outro mais, interessar. Esses são os verbos escritos em espanhol, muito parecido com o português, que a gente vai usar para falar sobre os nossos gostos, sobre os nossos interesses e as nossas preferências. Beleza? Bom, na parte para expressar acordo ou desacordo sobre gustos, a gente vai aprender a usar o significado de 2 expressões muito básicas, mas muito importantes, que são a mí me gusta, ou melhor, como a gente vai concordar ou não, a gente vai dizer a mí también, se alguém falou que gosta, a mí también, e a outra é a mí tampoco, certo? Então, são essas 2 expressões simples, mas que a gente tem que saber como usar e quando usar cada uma delas, porque é um significado diferente. E depois, por fim, para falar, hablar de la existencia y ubicación de algo, a gente vai aprender a usar os verbos já conjugados, hay e está. E também, de brinde, um pouquinho do verbo tener, conjugado nesta forma, tiene, certo? Porque a gente vai fazer uso deles já conjugados, porque o negócio aqui não é tempos verbais, é falar no presente sobre as coisas dentro de uma viagem, certo? Bom, então passamos para o nosso, vamos fechar o nosso bloco de notas e vamos abrir o nosso manual, o nosso texto, certo? Então aqui, espero que vocês estejam vendo bem, eu botei o maior possível, certo? Então, espanhol para viagem 1, não? Porque é a nossa primeira aula sobre isso. Que te gusta, que hay y dónde está. Esse é o título completo. Então, o que a gente aprende hoje com estes verbos? Falar sobre os nossos interesses, coisas que a gente quer conhecer, atividades que a gente quer fazer e localização de alguns lugares contextualizados em Buenos Aires. Então, eu separei 5 lugares, né? 5 circuitos, digamos, porque cada lugar você pode ver mais de uma coisa, conhecer mais de uma coisa, que são as coisas que eu achei mais bacana vivendo um ano em Buenos Aires, certo? Então, e que verbos que a gente vai usar para falar sobre essas coisas, sobre os nossos interesses, os nossos gostos e as coisas onde estão,
né? O verbo gustar, o verbo preferir, o verbo querer, o verbo interessar, o verbo encantar e as formas verbais já conjugadas, hay, tiene e está, certo? Isso aí, então, repetindo, o contexto é Buenos Aires, então a gente usa os exemplos de Buenos Aires e no fim a gente vê as fotos tiradas por mim, né? E pelo meu esposo, que são as fotos que mostram estes lugares que nós tomamos como exemplo. Então, sem mais muito blá blá blá, a primeira parte é hablar de gustos, interesses e preferências. Então, falar de gostos, interesses e preferências. Para a gente falar das coisas que a gente gosta, das coisas que nos interessam, o que a gente adora, né? Eu botei encantar, talvez a gente use mais adorar do que encantar, mas também usamos encantar, claro, para coisas no singular e atividades, certo? Então, começamos com as coisas no singular, certo? Observem que estes três verbos, eles vão estar no singular, então me gusta, me interessa e me encanta. Então, e você pode usar qualquer uma dessas formas para tanto coisas no singular, e aqui está el barrio San Telmo, la Plaza de Mayo o el tango. Entonces, me gusta el barrio San Telmo, me interesa el barrio San Telmo, me encanta el barrio San Telmo, la Plaza de Mayo, el tango. E também podemos usar para atividades, para falar de coisas que a gente gosta de fazer, certo? Que a gente gosta de fazer. Então, tu estás falando para outra pessoa que me gusta caminhar por la calle Florida, me interessa passear por San Telmo, me encanta caminhar por la calle Florida, passear por el barrio San Telmo, me interessa el tango, me encanta el tango. E qualquer uma dessas formas pode ser usada com qualquer uma destas expressões e outras mais que você venha a conhecer, certo? Então aqui o que é mais importante? É que se a coisa gostada está no singular, o verbo gustar, interessar e encantar vai ficar no singular, vai ficar me gusta tal coisa, me interessa tal coisa, me encanta tal coisa, ou hacer tal coisa, não? Caminhar por la calle Florida, passear, visitar, conhecer, certo? São os dois contextos que os verbos gustar, encantar e interessar ficam no singular. E aqui a tradução para o português, você pode ver depois com calma, porque no português eu gosto de alguma coisa, e quando chega nos verbos interessar e encantar, já é mais parecido com o espanhol, porque vai o artigo, né? Me interessa o bairro, a praça, o tango, me interessa caminhar. Diferente de eu gosto de, que essa é a diferença entre o verbo gustar em espanhol e o verbo gostar em português. Gustar em espanhol não tem o de, né? Então, e funciona diferente, é me gusta ou a mim me gusta, a mim me gusta, certo? A gente pode usar também a mim me gusta. Bom, então agora vamos para a parte que vai falar sobre as coisas no plural, certo? A gente viu então que me gusta, me interessa, me encanta com as coisas para o singular e para as atividades com o verbo no infinitivo, mas as coisas no plural, se as coisas que tu gosta é mais de uma, as coisas gostadas são mais de uma, então vai ficar no plural, vai ficar me gustan estas calles, o me gustan las calles, me gustan estas plazas, o las plazas, o los museos, o los restaurantes, ¿sí? Interessar e encantar também vão ter este mesmo funcionamento de ir para o plural quando são mais de uma coisa gostada, mais de uma coisa que te interessa. Então, me interessam estas calles, me interessam estas plazas, me encantam estos museus ou estes antiquários, certo? Então, tá aí, novamente,
No espanhol, os verbos gustar, interessar e encantar, quando a coisa gustada é mais de uma, quando estão no plural, estes verbos também vão no plural, certo? Diferente do português, que eu vou dizer eu gosto desta rua ou eu gosto destas ruas. Não tem variação. Então, no português, com o verbo gostar, mas interessar e encantar, sim, vão para o plural. Me interessam estas ruas. Me encantam estes museus. Certo? É isso aí. Então, agora vamos ver o querer e o preferir. O querer e o preferir para coisas ou atividades. Aí não tem mais questão de plural nem singular. Vai ser sempre quiero, independente se é uma coisa ou mais de uma. Então, quiero una foto con una falda. Quiero un recuerdo del caminito. Bueno, prefiero un recuerdo del caminito. O prefiero una foto con Susanita. O prefiero la Plaza de Mayo. Prefiero la boca. Certo? E entra também, como no verbo gustar, interessar e encantar, também está a presença de falar de coisas que tu queres fazer, de atividades, também com o verbo no infinitivo. Então, yo quiero visitar el cementerio de la Recoleta. Estamos aqui. Visitar el cementerio de la Recoleta, ¿no? Prefiero visitar el cementerio de la Recoleta. O prefiero visitar o conocer la Casa Rosada. Quiero conocer el caminito. Quiero conocer el paseo de la historieta. Ou seja, relembrando, todos estes lugares são lugares reais de Buenos Aires, dos 5 lugares que eu separei para mostrar para vocês, que eu acho os mais bacanas se a gente tivesse, por exemplo, somente um dia para estar em Buenos Aires, ia ter que correr, mas ia dar tempo de fazer tudo, certo? Então é isso aí. Observem que o verbo querer, em espanhol, ele fica com ditongo, aquele quiero. E o prefiro, preferir, verbo preferir, também vai ficar prefiero, certo? E aqui eu coloquei uma chamada de atenção para os verbos, relembrando, primeiro aqui o gustar, que o encantar e o interessar têm um funcionamento igual ao verbo gustar. Não se esqueçam que se a coisa que tu gosta está no singular, é uma coisa só, tu vais dizer me gusta. E se a coisa está no plural, se é mais de uma coisa gostada, tu vai dizer me gustan los coches, los museos, ¿sí? Me gusta la plaza, melhor, para que nós não apresentamos nenhuma praia aqui hoje, certo? E também relembrando que a gente pode dizer a mí me gusta, ou a mí me gustan, mas a gente pode também dizer somente me gusta ou me gustan. Perfeito? Então aqui não há mistério e a gente passa para dar uma espiadinha no querer e no preferir, que são os que vêm com o ditongo, certo? Observem que as pessoas nosotros, nós, todos nós, e vosotros são as únicas formas que não aparecem com ditongo. Nosotros queremos, vosotros queréis. Nosotros preferimos, vosotros preferís. Não há ditongo. Nas demais formas, todas têm ditongo. Então, yo quiero, tu quieres, él quiere. Ellos, ellas, ustedes quieren. E preferir, yo prefiero, tu prefieres, él prefiere. Ellos, ellas e ustedes prefieren. São as formas que vêm com ditongo, certo? É bacana olhar para essas caixinhas, eu acho, para quem tem a memória visual, é importantíssimo. E também uma prática que talvez possa parecer muito mecânica,
Mas esse jogo de brincar, de decorar os verbos é muito interessante também. Eu quero, tu queres, ele quiere. Queremos, quereis, quieren. Prefiero, prefieres, prefiere. Preferimos, preferis, prefieren. Este jogo de brincar com a conjugação verbal é bacana também. É útil. Certo? Então, o caso 2, depois de ter falado sobre as coisas que tu gosta, que tu prefere, que te interessam, que tu adora, certo? Passamos então para ver como quando uma pessoa, por exemplo, diz para nós, ou nós dizemos que gosta de alguma coisa, como reagir para dizer que também gosta, ou que gosta muito, ou que gosta só um pouquinho, ou que gosta um pouco. Ou quando a pessoa diz que não gosta, como é que a gente se posiciona em espanhol? Então, isto é manifestar acordo ou desacordo sobre os gostos da outra pessoa, certo? Então, eu coloquei aqui, vocês já devem ter percebido que o nosso código é vermelho escuro para o espanhol e verde para o português. Então, alguém disse, me gusta viajar em trem, ou em coche, ou em avião. Eu gosto de viajar de trem, de carro, de avião. Em espanhol é en tren, en coche, en avião. Outro exemplo, me gusta viajar en verano, en otoño, en primavera, en invierno. Certo? O terceiro exemplo, acompanhando, está aqui, me gusta conhecer outras culturas, certo? Eu gosto de conhecer outras culturas. E o que a gente, de que forma que a gente pode responder para essa pessoa que está dizendo que gosta de viajar de trem, que gosta de viajar no verão, ou no outono, ou na primavera, ou no inverno, que gosta de conhecer outras culturas? São os exemplos que estão aí. Pois a gente pode responder para ela, se a gente também gosta, a mim também. Certo? A mim também. Quer dizer, eu também gosto. A mim me gusta, a mim também. E se eu não gosto, eu vou dizer, a mim não. Me gusta viajar em avião, a mim não. Prefiro viajar em trem. E aí já é expandindo o diálogo, né? A mim não. Se a pessoa gosta, mas não gosta muito de viajar em verano, de conhecer outras culturas, ela vai dizer, a mim não mucho. A mim não mucho. Então, eu não gosto muito. Esta é a tradução. Eu não gosto muito. A mim não mucho. E uma outra pessoa que está no diálogo, ou mesmo para essa pessoa, pode dizer, pois a mim muitíssimo. Sim? Pois eu gosto muito. Eu adoro, certo? Pois a mim muitíssimo, que eu adoro, e também o outro aqui que é bem parecido, pois a mim não mucho, eu não gosto muito, pois eu não gosto muito. A gente usa esse pois também, né? Pois eu gosto. Tá? Talvez se use mais quando uma pessoa diz eu não gosto, não, a gente diga, pois eu gosto, certo? Eu gosto, tá bom? Então, para a gente pensar aqui que talvez este exemplo do português, a tradução do português coubesse mais em contextos que a pessoa diz que não gosta e a gente diz, pois eu gosto, com a boca bem cheia. Bom, então aqui a gente viu as formas de reagir quando uma pessoa diz que gosta de alguma coisa, certo? Algumas das formas. Aqui, lembrando que podem ter outras formas, obviamente, de contestar. Quando a pessoa diz que não gosta de algo, que surge a forma que eu acho que é de extrema importância, que é o a mim tampouco, né? Como eu adiantei lá no início. Então, quando é um contexto que a pessoa diz que não gosta de alguma coisa, e se tu vais concordar porque tu também não gostas, que a gente vai ver agora que a gente diz a mim tampouco, que é, eu também não gosto, eu também não, certo? Então os exemplos são não me gusta viajar em trem, ou não me gusta viajar em coche, ou não me gusta viajar em avião, que é eu não gosto de viajar de trem, eu não gosto de viajar de carro, eu não gosto de viajar de avião.
O outro exemplo é o segundo. No me gusta viajar en verano, en otoño, en primavera, en invierno. Eu não gosto de viajar no verão, no outono, na primavera, no inverno. E o terceiro exemplo é: não me gusta conhecer outras culturas. Faltou o não aqui, colocamos aqui depois. Eu não gosto de conhecer outras culturas, certo? E como que a gente vai responder se a gente quer concordar com essa pessoa? Se a gente quer concordar, a gente vai responder, quer dizer, a gente também não gosta. A gente quer dizer que a gente também não gosta, então a gente vai dizer a mim tampouco. Então, a mim tampouco é eu também não, eu também não, eu também não gosto. Certo? Não me gusta viajar em avião. A mim tampouco, eu também não. Mas se eu quero dizer que eu gosto, tu não gosta, mas eu gosto. Então a pessoa diz, pegar o outro exemplo, não me gusta viajar em verano. E eu digo, porque eu gosto. Pois a mim sim, pois eu gosto. Poderia ser somente a mim sim, que está o terceiro caso aqui, o terceiro exemplo. A mim sim, sim? A pessoa diz, repetindo, não me gusta hacer tal coisa. E eu digo, a mim sim, pois a mim sim. Certo? Compreendido? Então, retomando, o a mim tampouco é eu também não. E a gente só vai usar quando uma pessoa disser que não gosta de algo ou não gosta de fazer algo. Se a gente também não gosta, a gente vai dizer a mim tampouco. Quer dizer, eu também não. Beleza? Bom, indo para o último caso, que é então falar sobre a localização das coisas. Aqui no nosso contexto são coisas de Buenos Aires, do bairro, vai aparecer o bairro Santa Elma, mas são coisas de Buenos Aires que a gente vai falar que essas coisas existem, né? Aprender a falar sobre a existência de coisas na cidade e a localização destas coisas, certo? Então a gente tem três verbos, que foram os verbos que a gente já citou lá no início. Está, os verbos estão conjugados. Está, que é o verbo estar. Hay, que é o verbo haver. E tiene, que é o verbo tener. Certo? Só que aqui eles estão já conjugados na forma como a gente vai usar. Certo? Então, quando a gente for se referir à localização de algo, dizer onde está alguma coisa, a permanência de algo, a gente vai usar a forma está. Está. Eu coloquei aqui entre aspas, porque no português a gente vai dizer também desta forma. Tá? Lembrando que no espanhol há também o verbo quedar, que é também para dizer que uma coisa está em algum lugar, mas não é o caso aqui, a gente não vai trazer o verbo quedar. Bom, então, para a localização, a gente vai usar o verbo está, quando a gente quer dizer onde está alguma coisa. Segundo, para referir-se à existência de algo, a gente quer saber se há algo, se existe algo, se tem algo, que a gente usa tem no português, a gente vai usar a forma hay. E, por fim, para indicar se algo possui algo, né? Por exemplo, se algum bairro possui algum serviço, a gente vai usar a forma tiene. Agora a gente vê nos exemplos, vai ficar mais claro. Então, a forma está. La calle Florida, observem, está cerca de la Plaza de Mayo. E a tradução, a Rua Florida fica perto da Casa de Maio. Então, ¿dónde está la calle Florida? Bueno, la calle Florida está cerca de la Plaza de Mayo. Para dar uma ideia da localização. Tá? Então, ela está ali. E a gente, no português, repetindo, a gente usa fica, certo? A gente usa direto essa forma fica. O segundo exemplo, el puente de la mujer está em Puerto Madero. Quer dizer que ele fica em Porto Madeiro. Já traduzindo, Puerto Madeiro. E por fim, el caminito está en el barrio La Boca. Então, ¿dónde está el caminito?
El caminito está en el barrio La Boca. E a gente ia dizer, o caminito fica no bairro da Boca. Onde fica o caminito? O caminito fica no bairro La Boca, certo? Então, no espanhol é está. E hay tiene, que vai ter uma particularidade aqui. O hay é para existência. O hay é para existência. E o tener, conjugado, tiene, é quando a gente quer dizer que alguma coisa possui alguma coisa. Tá? Aqui no caso é coisa, porque a gente não está falando de pessoa. Então, o exemplo e observem para o começo que eu marquei. En el barrio San Telmo hay muchos antiquários. Quer dizer que lá existem muitos, que lá há muitos antiquários. Mas a gente pode também dizer el barrio tiene. Então, gravar. En el barrio hay. El barrio tiene. Certo? E a tradução do en el barrio San Telmo hay, no português a gente diz no bairro San Telmo tem muitos antiquários. Ou no bairro San Telmo há muitos antiquários. Certo? E no espanhol a gente não usa esse tener, esse ter com o sentido de existir. Certo? E o segundo caso, que é el barrio San Telmo tiene muitos antiquários, no português é o bairro San Telmo tem muitos antiquários. E a gente usa também, o bairro San Telmo tem muitos antiquários. E também no bairro San Telmo tem muitos antiquários, certo? Eu usaria mais, no bairro San Telmo tem muitos antiquários, certo? Bom, um outro exemplo. Em la calle Florida há muitas tiendas de roupa. Sim? Quer dizer que existe, lá existem, lá há muitas tendas de roupa, em português. E o outro uso também do espanhol, la calle Florida tiene, então ela possui, como se ela possuísse muitas tendas de roupa. E as traduções, na Rua Florida tem muitas lojas de roupa, na Rua Florida há muitas lojas de roupa e a Rua Florida tem muitas lojas, certo? Então, relembrando uma vez mais, em la calle Florida hay, la calle Florida tiene, certo? Não está marcando muito bem o cursor aqui, não tem problema. E o último exemplo, estamos no bairro da Boca, então, en el barrio de la Boca, ou en el barrio La Boca, há muitos conventichos, que são os cortiços, aquelas casas que abrigavam várias famílias, que compartilham um banho, como um banheiro comum, parte central. Então, e el barrio La Boca tiene muitos conventichos. Então, no bairro La Boca tem muitos cortiços, ou no bairro da Boca há muitos cortiços. O bairro da Boca tem muitos cortiços, com o sentido de possuir. Beleza? Bom, e agora vamos ver junto aqui nos exemplos o há e o está, porque eu posso perguntar para uma pessoa se tem um restaurante e ela já pode me indicar que determinado restaurante está localizado em determinada rua, em determinado bairro. Então, hay, está e hay, certo? Em espanhol, em vermelho, em preto, o nosso padrão do português, assim como os exemplos em verde. Então, eu não sei se tem restaurante. Eu preciso do restaurante, eu vou perguntar: há um restaurante por aqui? Ou há um restaurante por aqui cerca? E a pessoa me responde: sí. En la próxima calle está el restaurante El Federal. Porque ela está me indicando que um determinado restaurante está localizado ali, certo? Ela poderia dizer: sí hay, en la próxima calle está el restaurante El Federal. Ou, sí, en la próxima calle. Mas aqui ela disse está porque ela quer dizer que ele está realmente lá localizado, situado na próxima rua, certo? Então é hay se existe, se há, e está na resposta como uma resposta de situando já um determinado restaurante. A tradução eu coloquei ou tem um restaurante por aqui por perto? Tem um restaurante aqui por perto? Ou existe um restaurante aqui por perto? Há algum restaurante aqui por perto?
E a resposta é sim. Na próxima rua fica o restaurante El Federal. Ou na próxima rua tem o restaurante El Federal. Sim, tem o restaurante El Federal na próxima rua. Sim, na próxima rua fica o restaurante El Federal. Sim, as variações. E o segundo exemplo, também com o verbo hay para perguntar a existência e o verbo estar para localizar alguma coisa já, facilitando. E a pergunta é, ¿sabes dónde hay una librería por aquí? ¿Sabes dónde hay una librería por aquí? E a resposta é sim. En la próxima calle está la librería El Ateneu, que é uma livraria famosíssima, uma das livrarias consideradas mais lindas do mundo. Tá? Eu não coloquei foto, mas não perde a dica, El Ateneu. Em Buenos Aires tem mais de uma, tem uma que é dentro de um teatro. Posso imaginar uma livraria dentro de um teatro imenso, né? Com todos os camarins repletos de livros. Brilhante. Bom, voltando à tradução, sabes onde tem uma livraria por aqui por perto? Sim, na próxima rua fica a livraria Ateneu. Ou na próxima rua tem a livraria Ateneu. Sim, sim, a livraria El Ateneu fica na próxima rua. São algumas das formas. Beleza? É isso aí, então cumprimos a nossa meta de explorar as questões de dizer que quer fazer alguma coisa, que prefere, que gosta, de localizar as coisas na cidade e de dizer que quer ou prefere. Sendo um pouco repetitiva, mas nunca é demais. Os 5 roteiros que você não pode deixar de fazer em Buenos Aires, que são estes exemplos que nós trabalhamos aqui para mostrar as formas e os usos, eles são exemplos tirados destes 5 lugares. Então, agora a gente vê frases usando estas formas e mostrando o lugar. Então, La Boca é o bairro La Boca, e a frase El caminito está en La Boca. Então, começa aí mostrando o bairro La Boca, certo? E o caminito. O caminito é essa pequena rua curva aqui, esse pequeno passagem que está sempre cheio de turistas, que é caracterizado por estas casas e estes conventilhos, estes cortiços pintados com cores totalmente exuberantes e várias cores, né? E a gente mostra aqui já alguma informação sempre, além da frase, que o caminito é como se fosse uma rua-museu, de extremo valor cultural, artístico, turístico, né? E essas casas coloridas, a gente traz a informação que elas são assim porque elas eram pintadas com as sobras de tintas que pintavam os navios. Então um navio era amarelo, o outro era vermelho e sobrava tinta e eles iam pintando as casas, né? E que nessa rua, quando você for visitar o caminito, você vai se deparar com pelo menos um casal com a roupa de tango e vai convidar você para tirar uma foto com ele ou com ela, como se estivesse dançando tango. Você vai encontrar também vários artistas. Hoje era um dia de semana, quando nós tiramos esta foto, não tem muito movimento, né? Mas normalmente esta rua está lotada de gente. Tem muitos artistas vendendo pintura, tem muitas tendas, lojas de souvenirs, de coisas da cultura argentina, certo? Então é muito bacana conhecer El Caminito. Depois, aqui a gente ainda está no bairro La Boca, dá para ver que aqui, ó, esse lado aqui é o Caminito, certo? E lá em cima está o Papa Francisco, certo? Está o Papa Francisco, aqui já é um dia deve ser, não sei que dia da semana é, mas já dá para ver que está cheio de turistas, né? Então, retomando aqui que a gente tem, para cada lugar a gente tem uma informação adicional. La Boca foi o principal porto de Buenos Aires até a criação do atual porto, que é o Puerto Madero, certo? Então, La Boca é um bairro, digamos assim, considerado por um grande período um bairro mais marginal, um bairro mais pobre, mas riquíssimo e de alto valor cultural, turístico. Também a gente tem no bairro La Boca
Me perdoem também os que não são torcedores do Boca Juniors. A gente tem o estádio do time mais emblemático de Buenos Aires, que é o Boca Juniors. Então tá lá o estádio La Bombonera, tá lá o Tomás, meu filhão, visitando o Buenos Aires e tirando uma foto emblemática com a sua camiseta do Boca Juniors de frente à Bombonera. E a frase é: La Bombonera está em la boca. Então, ela está situada. Onde está la Bombonera? La Bombonera está em la boca. Tá certo? E segundo destino, o bairro São Telmo. O bairro São Telmo é o bairro imperdível de Buenos Aires, dependendo dos gostos, mas eu acho que para todos os gostos. Tem muita coisa para fazer. Eu comecei falando do Passeio de la Historieta, porque está a emblemática Mafalda, os antiquários, o tango na rua, o tango em la calle, e a feira de San Telmo, que ocorre nos domingos, que é imperdível. O Passeio de la Historieta, no final deste material, tem o link para você entrar no site do governo da Argentina, que tem maravilhas sobre, por exemplo, o Passeio de la Historieta. É um passeio, né? É um caminho, não? É um caminho pela cidade, que digamos que possa começar ou terminar em San Telmo, depois passa por Montserrat e Puerto Madero, Montserrat, que são mais de 20 personagens. É uma homenagem aos personagens das histórias em quadrinhos mais famosas da Argentina. Não só aos personagens, como também aos seus criadores. Então, o governo argentino criou essa homenagem. Os personagens, eles estão espalhados por estes bairros, e você pode fazer este caminho indo e vai no chão, olha, embaixo do meu pé. Tem uma informação, quem são, quem criou, de que ano e outras mais. Então você pode fazer todo este caminho, né? Ou você pode simplesmente ir passeando, que é muito legal, por estes bairros, e de repente, do nada, você vai ver um personagem, você vai dizer: olha, este personagem forma parte do Passeio de la Historieta, e é uma homenagem, é um dos personagens mais famosos das histórias em quadrinho argentinas. Ó, viram só que cultura? Muito legal este aspecto cultural. Então estou eu aí muito bela, porque eu tive o privilégio de morar um ano a uma quadra, uma quadra e meia da Mafalda. Então todos os dias eu passava pela Mafalda, o Manolito e a Suzanita, seus amigos, e dizer que a estátua da Mafalda está no barrio San Telmo. A estátua de Mafalda está no barrio San Telmo, e que, acreditem ou não, para sacar foto com Mafalda, há cola. Então, a vezes há hasta cola. Estamos aí, Rua Defensa com Chile, em la esquina, te esperam Mafalda, Susanita e Manolito. Venha sacar-te uma foto com eles. Então, a frase com o verbo é: a vezes hay hasta cola, certo? Tem fila, gente. Tem fila de mais de uma quadra, principalmente aos domingos, para tirar foto com a Mafalda. Depois a gente vai falar um pouquinho nos antiquários. E a frase é: en la calle Defensa hay muchos antiquarios. E uma usando o verbo tener: la calle Defensa tiene muchos antiquarios. São antiquários que têm o mais esplendoroso, são os lustres. Gente, tem lustres que, sem mentira, não passam na porta da minha casa. São imensos, 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 imensos. São verdadeiros museus. Este conjunto de antiquários que estão na Rua Defensa são vários. E eles são considerados como um centro de antiquários dos mais famosos da América, certo? Porque são, assim, são verdadeiros museus, tem peças raríssimas, enormes, tanto peças enormes como miniaturas de extremo valor cultural, certo? Bom, então está aí um centro de antiquários, como eu falei, algumas informações mais. E aqui ainda na praça, ainda no bairro San Telmo, a gente tem a Praça do Rego. E na Praça do Rego, praticamente todos os dias, de tardezinha, tem pelo menos um casal dançando tango à la gorra.
dançando tango na rua e depois passa o chapéu e cada um colabora como quer, como acha, como pode, né? Como quer ou como pode, certo? Também, aos domingos, sempre tem aula de tango à noite nesta praça. Então, se reúnem vários casais, vários mesmo, como uns 15, 20, até mais casais, dançando o tango como se fosse uma aula de tango. E ficam os turistas todos, assim, apaixonados, certo? Esta praça, ela está no bairro Santelmo, a gente ainda está no bairro Santelmo, e a frase é, para praticar: hay parejas que bailan el tango al aire libre em la Plaza do Rego. Quer dizer, que tem casais que dançam o tango na rua, ao ar livre, que se apresentam na Praça do Rego, e isto é diário, acreditem se quiser. Eles colocam uma caixinha de som no chão e bora bailar. Bom, aqui a gente traz só uma imagenzinha da Feira de Santelmo. Lá no fundo, vê se dá para notar onde está aquela árvore, é a Praça do Rego, certo? E aí, a partir da Praça do Rego, que tem uma feira de antiquários com banquinhas não são os antiquários comércios que tem na rua Defensa, não são. Lá na Praça do Rego, onde está este casal dançando, aos domingos tem a famosa Feira de Santelmo. Então, esse espaço todo é ocupado por bancas também com coisas antigas, muitas coisas antigas, mas desde cristais, porta-joias, soldadinhos, como também telefones antigos, muitos telefones antigos de todas as cores, muitas jarras, muito de tudo que você não tem ideia de que alguém possa juntar. Então, esta feira, com essas banquinhas nessa praça, ela se estende aos domingos pela Rua Defensa. E aí, não tem só banquinhas de coisas antigas, mas tem banquinhas de roupa, tem bancas de comida, tem bancas de artesanato, tem milhas de acessórios para tomar mate, e tem muitos artistas assim que você nem imagina que possam. Esse aí ele faz um marionete como se fosse o Gardel, se eu não me engano. Tem um senhor vestido de Carlos Gardel tocando um violão encostadinho numa parede. Tem uma senhora de idade fazendo como se fosse uma bateria. Tem o Homem-Vento, tem tudo que é tipo de... E tem também os músicos, acredite se quiser, eles vão pra rua com piano, com saxofone, com aquele violão enorme que eu esqueci o nome agora. E tem verdadeiros shows de música com batuque, com tambor em toda a rua, certo? Isso é domingo. Terceiro, nós temos 4 ou 5. Terceiro é visitar o Porto Madeiro, onde está La Puente de la Mujer. O Porto Madeiro é o porto atual de Buenos Aires, que eram grandes armazéns, depósitos, armazéns enormes, que foram transformados em lofts, em restaurantes, em escritórios, em bares chiquetésimos. Chiquetésimos é um bairro no qual nele as coisas são um pouco caras, porque são assim luxuosas, digamos. E lá está El Puente de la Mujer, está em Porto Madeiro, certo? Essa ponte, ela tem, a arquitetura dela é inspirada na imagem de um casal dançando o tango. Encontre se puder. E está aqui mais uma imagem de Porto Madeiro. E algumas informações mais, que eu já falei. Muita gente caminhando, um bairro ótimo para caminhar. Está perto de Santelmo, muito perto. E aqui agora a Plaça de Mayo, que não poderia deixar de faltar. Agrupamos La Plaza de Mayo, La Casa Rosada e La Calle Florida, que são a praça, a Casa Rosada que está em frente e a Calle Florida que está perto, certo? Para a gente poder usar o que a gente aprendeu, La Plaza de Mayo está em frente de La Casa Rosada, sim? Então, ela está situada. Onde está La Plaza de Mayo?
Ah, la Plaza de Mayo está enfrente de la Casa Rosada. O, ¿dónde está la Casa Rosada? Ah, la Casa Rosada está enfrente de la Plaza de Mayo. É muito simples, muito fácil. Não? Está aí, então, algumas informações sobre a Casa Rosada, que foi construída como um forte em 1580. Viveram lá os vice-reis espanhóis, viveram os presidentes argentinos. Na Praça de Maio ocorrem as grandes manifestações políticas, os grandes protestos. Foi um cenário, sempre tem sido o cenário desses acontecimentos. E La Caixa Florida. La Caixa Florida é uma peatonal, é um calçadão mais tradicional, muito tradicional, onde estão um grande comércio central de Buenos Aires. Se você for, você vai ser atrapada, digamos assim, por pessoas fazendo câmbio, querendo câmbio, não? Câmbio. Não? E então está aí, e a frase é: La Caixa Florida está cerca de la Plaza de Mayo. Então, onde está la Caixa Florida? Ah, está cerca de la Plaza de Mayo. Então, vai à Praça de Maio e pergunta, que alguém vai te dizer por que rua que tu chega na Caixa Florida. Está bem pertinho, bem cerquita, tá? Então é favorita dos turistas para comprar, nem todos, né? Porque é um pouco mais caro, realmente é um pouco mais caro, tem bairros que tu encontra coisas mais em conta, certo? Mas tem tudo. E por fim, o cemitério de La Recoleta é imperdível, ele fica no bairro que se chama Recoleta, e aí está: descanse em paz, em latim. Então, não deixe de prestigiar o cemitério da Recoleta. É um cemitério inimaginável, não tem como nem tirar foto, porque cada túmulo é tamanho de um quarto da minha casa. Tá? Então, é monumental o cemitério, já dá para ver pelos portões, certo? Então, este bairro, Recoleta, ele é famoso pelo cemitério. Ele tem muitos parques, é muito arborizado, é muito rico, né? Muito rico, é um dos bairros mais ricos, onde vivem as famílias de maior poder aquisitivo, não só nele, viveram durante muito tempo, hoje, claro, que não vivem só aí, certo? Então, está aí, dá para ter ideia dos túmulos, não? Aqui não são uns que aparecem, tem uns que são realmente em casa mesmo. Este aqui, eu acho que é como se fosse uma casa, mas tem uns que são ainda mais ostentosos, e muita gente vai ao cemitério para ver a tumba de Eva Perón está no cemitério de La Recoleta. Então, muitas pessoas vão para ver o túmulo de Eva Perón e de outras pessoas importantes da Argentina, certo? Fica aqui, então, os links que você pode entrar e ver com muito mais detalhes, muitas informações mais, as coisas que eu trouxe hoje aqui, e também ver coisas de outros bairros, de outros lugares de Buenos Aires. Lembrando que o material fica disponível no site do Ola, este material, para você baixar e ver com calma. E na próxima aula, espanhol para viagem, um outro lugar e outros temas, outras coisas para aprender sobre a língua espanhola. Um abraço e hasta luego.